Uma boa noite a todos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira. Eu sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cercania de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Então, hoje, como habitualmente o fazemos, nas quintas-feiras, iniciamos mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita ou curso de Espiritismo, módulo 1, o tomo 1. Boa noite, Maria Cristina, tudo bem? Eudócia Reis, já nos falamos, Leondina. Então, vamos aos estudos, né, pessoal? Então, um prazer a todos. Nós falamos com aqueles que estão nos acompanhando agora pelo Instagram e pelo Facebook. Então, nós vamos hoje iniciar no no roteiro 1. Olha, já mudamos, gente. Estamos agora no roteiro 1, porém do módulo 6. Né? E de que trata este módulo? Este módulo, ele trata da reencarnação, ou seja, um dos fundamentos da nossa crença, da nossa doutrina espírita, que nos libera das nossas amarras, né? Nos esclarece, dilatando o nosso futuro, ou o entendimento dele. Muito bem. Lembrando que neste módulo, que já é o 6 da apostilha, que nós temos acompanhado, compartilhado com vocês, ela tem 4 roteiros, né? Iniciamos hoje com o roteiro 1, que é o Fundamentos da Reencarnação, Fundamentos e Finalidades, né? Então, nesse propósito, nós vamos também buscar nos objetivos específicos relacionar a doutrina da reencarnação com a manifestação da justiça divina. Logo de início, nesses objetivos específicos, nós temos um leque que abrimos para o entendimento da doutrina da reencarnação, porém agora consorciada com a manifestação da justiça divina. Sabendo que a paligenesia, ou seja, as múltiplas vidas ou reencarnações, não foi algo que o Espiritismo tenha inventado, tenha concebido, mas conciliando esta lei natural com os princípios da justiça divina, que é o nosso propósito maior. Então, neste módulo 6, nós temos este roteiro que vamos ver hoje, temos ainda o roteiro 2, que são as provas da reencarnação, são essenciais para nós fundamentarmos, para nós assentarmos o nosso conhecimento e as nossas convicções. E aí temos o retorno à vida corporal, né? O que faz o espírito na vida, chamada vida espiritual propriamente dito, o planejamento reencarnatório. Ainda no roteiro 4, o retorno à vida corporal, ou seja, o processo da reencarnação propriamente dito, e quais as peculiaridades que envolvem a união da alma ao corpo. Então, o retorno à vida corporal, à infância, né? E às vezes a gente fala assim, nós vamos ter que voltar de novo, passar pela infância. Sim, e não é desagradável isso, tendo em vista que na fase da infância é onde nós alongamos a reencarnação, ou seja, o processo de assenhoreamento do corpo, que é a reencarnação propriamente dita. E no roteiro 6, finalizando este módulo, o esquecimento do passado e justificativas da sua necessidade. Por que esquecemos o passado, né? Agora, conforme falamos ainda há pouco, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, está lá no diálogo, por exemplo, entre Jesus e Nicodemos, né? Isto é,
tratado por Allan Kardec na Gênesis, no capítulo 1, item 34. Só para recordar rapidamente, né, dado a exiguidade do nosso tempo, escassez do tempo. Então, nesse diálogo, Nicodemos, que era um doutor da lei, ele questiona Jesus, mas como é que pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus acrescenta-lhe, mas agora com um cunho de incisivo, ou seja, que não haveria espaço para demais delongas, em que, em verdade eu vos digo, que o homem, ou que o espírito renasce da água. E renasce, que é a água e o espírito, né? Então o espírito renasce. Mergulhado no líquido, poderíamos entender o líquido amniótico, mas também poderia ter outras simbologias. Agora, esta é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, que é a lei, que é a pluralidade das existências. Vamos ver daqui a pouquinho por que é uma lei, né? Pois que o Espiritismo lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Então, é muito importante, sem a reencarnação, o espírito não progrediria. Na sua fase mais elementar, né? Como espíritos criados simples e ignorantes. Então, com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Porque nós que estamos no envoltório físico, reencarnados, nós precisamos desses esclarecimentos. Aqueles espíritos desencarnados, e muitos de nós, para lá daqui a pouco retornaremos, que é a verdadeira vida, né? Mas enquanto aqui nós precisamos destas explicações, até para entender as aparentes anomalias, ou seja, as diversidades à nossa volta, né? Algumas pessoas nascem com corpo perfeito, outras não. Outras nascem em condições econômicas favoráveis e as outras não. E algumas desencarnam mais cedo, né? Às vezes em tenra idade, às vezes no nascituro. Então todas essas aparentes, porque são apenas aparências, essas anomalias, esses defeitos, entre aspas, né? Então são plenamente explicados. Porque muitas vezes a pessoa olha, mas como é tão novinho e Deus o levou. E tem aquele ali mais idoso que até o túmulo está ali a reclamar os ossos e ainda está aí insistindo. Mas são essas diferenças mesmo que nós vamos tentar passar para vocês, compartilhando. Tem ainda as diferenças de posição social, né, que alguns vão evoluir mais rapidamente, intelectualmente, inclusive, né? Ou seja, todos aqueles cabedais, as conquistas do espírito que agora reencarna, ele traz, porque nós não perdemos absolutamente nenhuma conquista. Então, nós veremos que alguns parecem mais letrados, né, mais cultos do que outros com mais dificuldade para assimilar novas coisas, às vezes estão assimilando, não estão recordando. Então é fácil você recordar porque você já sabia. Mas quando você se depara com uma dificuldade nova, então aí sim você está na conquista ou ampliando a conquista do seu conhecimento. E ele traz nascendo o que adquiriu em suma em existências anteriores. Também está muito bem tratado por Allan Kardec lá no item 34, capítulo 1 do livro A Gênese. Agora, qual o objetivo? É uma pergunta, né, que está inclusive lá, e nós repetimos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o propósito? Que levaria, o que teria, aliás, partido da divindade para estabelecer a encarnação? Naturalmente tem um objetivo. Então vamos buscá-lo. Essa pergunta Kardec formula lá no Livro dos Espíritos, está na questão número 132. E a resposta é que Deus lhes impõe, lhes quem? Impõe a quem? Aos espíritos, seja nós, seus filhos,
com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Que interessante. Quando eu li aqui, eu me detive e compartilho com vocês essa reflexão. Porque se Deus impõe, ora, o que emana de Deus é divino. E se ele impõe, estabelece. Estabelece porque torna-se lei. Então, são leis divinas, a encarnação. Para alguns, eu não diria só para alguns, eu escrevo para a imensa maioria daqueles que hoje estacionam, como nós, né, na casa planetária chamada Terra. Então, para estes, é uma expiação. Mas para outros, é uma missão. Porque não é necessário 100 generais para comandar um exército. Um exército é suficiente um general. Então, para, por exemplo, uma comunidade de 1000 espíritos, um missionário que seja vai fazer a diferença. Eu estou tirando por baixo essa cifra, porque o missionário ele não tem um número a ser atingido. É toda a comunidade planetária, né? A humanidade, nós vemos muito em torno disso. Essa semana mesmo, estamos no nosso café da manhã, Café com Evangelho, falando sobre o Zé Arigó. Então, o Zé Arigó, para nós, pelo menos na minha visão, e muitos lá que compartilham comigo, ele foi realmente um missionário. Mas a encarnação tem ainda outra finalidade. E essa outra finalidade é que é importante. É a de pôr o espírito em condições de cumprir. É lindo, gente. Muito, muito lindo. De cumprir sua parte na obra da criação. Então o espírito evolui e ele torna-se copartícipe, coautor, tomando parte na obra da criação. E aqui está na pergunta 132, que é a resposta, já tínhamos lido a pergunta, né? Só repetindo a resposta. E que está realmente com uma criação com C maiúscula, porque realmente é algo grandioso. Eu até tomar contato com a doutrina espírita, e eu acredito que muitos de vocês também, eu tinha dificuldade em entender como é que as leis de Deus eram cumpridas. Por esses seus filhos, que por terem conquistado um degrau suficiente na escala evolutiva, então ele já pode participar da obra do Criador. São os gestores de sua vontade, de suas leis, né? Um Deus equânime, um Deus justo, né? Agora, não obstante essa resposta que os espíritos deram a Kardec, ele insiste ainda mais. Está lá na questão seguinte, que é o número 133, e ele pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Nós sabemos, que já vimos isso em aulas anteriores, que Deus nos cria no mesmo nível, ninguém em estado de privilégio. Não há prerrogativa, todos iguais, como simples e ignorantes. Então essa pergunta de Kardec, ela de certa forma, ela remete àquela outra resposta que foi dada lá atrás, e que ele entendeu. Porque se o Espírito, desde o princípio, seguiu o caminho do bem, ainda assim ele tem necessidade de encarnação? É muito apropriada a pergunta. Eu não teria feito melhor. Mas então, a resposta. Todos são criados simples e ignorantes, até repisando o que foi dito, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, e, conseguintemente, sem o mérito. Então, repousa nesse corolário, que são oportunidades, as vivências diversas, as existências, né? Não vidas, porque a vida é uma só,
mas as existências, que são as reencarnações, e elas contribuem para a nossa evolução na medida em que nós, diante das lutas e os obstáculos que surgem na pauta da existência, nós os superamos e com isso evoluímos. Então Deus propicia-nos os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas, o intelecto. Emmanuel diz de uma maneira muito feliz que existem 3 instrumentos a favor de nós, espíritos, que são a inteligência, a vontade e o pensamento. E quando conjugamos esses 3 para a superação de nós mesmos no primeiro momento e depois nos obstáculos que se nos apresentam à nossa volta, o nosso chamado mergulho no meio ambiente, nas dificuldades desse mesmo meio ambiente, as dificuldades mesológicas, então nós, neste momento, estamos utilizando essas 3 ferramentas: pensamento, inteligência e a vontade. E o progresso ocorre por via de consequência, né? Mas aí uma subpergunta ainda Kardec avança mais, que é a número 133A, também do livro dos Espíritos. Ele diz, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Veja bem, o que Kardec está colocando aqui guarda relação com as doutrinas religiosas vigentes até então, que diziam, se você for bom, você não será castigado. Ou seja, as penas da vida corporal não te atingirão. Era, na verdade, uma falácia, porque era só observar mais atento e via-se que há pessoas nobres, pessoas boas, portadoras de virtudes, e que tinham muitas dificuldades, tinham doenças, penúria, às vezes miséria, e às vezes, por ser até incompreendidos, também era uma forma de penúria e de sofrimento. Ao passo que outros que nem tanto se esforçavam, portanto não eram más, aliás, não eram boas, pelo contrário, eram invejosas, coléricas, odientas, ambiciosas, egoístas, e tinham à sua volta tudo à disposição. Em razão disso, Kardec faz essa pergunta. E observem o que os espíritos sábios, né, instruindo-os e a nós também, respondem. Repetindo a pergunta. Então, o que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta da vida das penas da vida corporal? A resposta: chegamos mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Aflições. Por exemplo, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Queridos irmãos, queridas irmãs, se nós observarmos, e não precisamos nos esforçar muito para isto, veremos que a maioria das coisas que nos infelicitam são exatamente porque ou nós estamos invejando alguém, ou porque estamos com ciúmes de alguém, nos julgamos proprietários, detentores das atenções exclusivas, ou porque são avarentos e isso incomoda-os, e muitas vezes nós que nos colocamos também no lugar deles. Às vezes queremos fazer um esforço hercúleo para acumular bens. E quando a morte nos advém, ou seja, desencarnação, de maneira surpreendente, e aí fica-se a pensar, para que tanto esforço, em quem me serviu? Ou então aquela ambição desmedida, né? Não, quando somos extremamente ambiciosos e vamos daí nesse comenos, sem medir esforços,
de superação em relação ao outro, usamos de meios escusos, né? De artimanhas. Então, todas as veleidades nossas são postas aí à mesa. Então, isso também nos deixa infelizes. Então, se nós já nos liberamos, vamos por parte, já não somos mais invejosos. Maravilha, né? Quase ninguém. Nem ciumento, e ciúme nem passando pela nossa cabeça, né? Mas não somos avarentos, não somos aqueles acumuladores e nem extremamente ambiciosos. Só nisso aí nós já tiramos uma carga, um peso das nossas costas. Nosso espírito torna-se mais leve e, nesse contexto, mais criativo. Olha aí a inteligência daquele tripé: inteligência, pensamento e vontade em plenitude, no seu potencial criativo máximo, né? Mas antes, tem que passar pelo exercício da vontade, para superarmos a inveja, o ciúme, a avareza e a ambição, né? Lá no capítulo 11, item 24, gente, todas essas citações que eu estou fazendo, elas estão como uma bibliografia, né, referências, ao final de cada roteiro, né? E ainda tem uns anexos lá muito interessantes para consultarem. Lembrando que aqueles que ainda não conseguiram esse apostila, né, ela está também disponível em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. É só vocês virem lá no navegador, na aba de ensino, né, que vocês vão ter. É de cursos. Obrigado, Leila. Então, diz lá Kardec, no capítulo 11 da Gênese, né, no item 24, a doutrina da reencarnação é a única, eu enfatizo, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Gente, isso aí é espetacular. Então, por exemplo, imagine um professor que tivesse negado ao aluno a oportunidade dele repetir, já que ele, por razões diversas, ele não foi mal, não foi bem naquele ano. Então, o que ocorre? Então, ele, dando uma nova oportunidade, eis que o aluno vai ser-lhe grato. E se o aluno é grato ao professor, devemos, então, em preito de gratidão a Deus, que é todo misericórdia, que nos oferece novas oportunidades. Então, se nós já cometemos um erro lá atrás, e embora alguns falem assim, mas eu não me lembro o que eu fiz, nós não podemos lembrar de maneira objetiva. Mas quando a oportunidade, novo desafio ou antigo desafio se nos apresenta, no processo de repetição, nós já sabemos como superá-lo. Porque lá atrás erramos e agora não vamos repetir o erro. Já descortinamos nesse contexto com o exercício conjugado da inteligência, do pensamento e da vontade, os recursos para superá-los. E quando se fala em resgatar os erros, chama-se o seguinte: olha, você pode ter errado lá atrás. Agora você tem a oportunidade de consertar o erro. Então, nesse contexto, ele fala aqui em provações, novas provações. Então, somos espíritos, em maioria também, não só em expiação, mas em fase provacional. Então, esta é a finalidade da reencarnação. Agora, algumas consequências podemos alinhar da doutrina da reencarnação. E excluindo essas, por via de consequência, podemos ver o lado que aparentemente nos coloca como injustiçados por Deus. No campo individual, nós,
adquirimos o aperfeiçoamento moral ou caminhamos na conquista do aperfeiçoamento moral, ainda observamos a progressividade dos estudos, ou seja, o seu aculturamento, ainda, isso é que nós estamos buscando hoje, né? A compreensão da justiça divina, segundo a lei de causa e efeito. Muito importante relembrar, porque a causa antecede ao efeito. Né? E ainda o fortalecimento da crença em Deus. Quando o Espírito encarnado, o homem, a humanidade, se afasta desses conceitos, pela recusa das evidências da reencarnação, ela se distancia também de Deus. Daí temos uma coletividade humana muito grande, sempre houve, mas eu ouso arriscar que na atualidade é muito maior, a dos materialistas e a dos negadores por sistema. O contrário disso, que é o que nós fazemos, é o fortalecimento da crença em Deus. Então, essas são algumas consequências da reencarnação no campo individual. Agora, no campo social. Essa citação aqui está sendo tirada do livro Cadernos Doutrinários, de autoria do estudioso de saudosa memória, né, Deolindo Amorim. A você, querido irmão, nossos agradecimentos. Mas dizíamos, e no campo social? Quais as consequências da reencarnação? Primeiro, explicação das desigualdades sociais. Ou seja, não vamos mais ficar olhando para o quintal nem para o gramado do vizinho, né? Uma brincadeira aqui só para a gente lembrar que às vezes nós exaltamos muito essas desigualdades e que se nós não tivermos o esclarecimento que a doutrina da reencarnação nos faculta, nós entramos fazendo uma leitura errada, julgando-nos inferiores, aqueles outros foram privilegiados. Não foi sem razão que muitas doutrinas surgiram no campo da religiosidade humana e que vigem em alguns conceitos, algumas conceituações religiosas, que é a chamada doutrina da graça. Ela deriva dessas aparentes desigualdades sociais. Mas vamos a mais uma ainda no chamado campo social. A destruição dos preconceitos de cor ou de raça. Então, quando a doutrina espírita se estabelece em plenitude, fazendo tábula rasa na sociedade, a cor da pele torna-se irrelevante, totalmente nula, porque esses preconceitos não existirão. Importa saber se na reencarnação passada eu fui de alguma etnia que hoje, muitas vezes, por ignorância, nós pisoteamos? Não. Porque se formos lá atrás, naquela situação, e hoje nos consideramos privilegiados por um processo de aculturamento, é um ledo engano. Então, a destruição dos preconceitos de cor ou de raça também é mais uma evolução consequente da doutrina da reencarnação. E ainda também o desenvolvimento do espírito de fraternidade humana, finalmente, que é o amai-vos uns aos outros. Nós entenderemos, então, perfeitamente este corolário, arcabouço, que trazido pelo Mestre Jesus. Né? Então, esclarecendo, a reencarnação ela pode ocorrer imediatamente, né? Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais no próximo áudio, mas adiantando. Então, ela pode ocorrer imediatamente depois da morte ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante. Não é em erro, gente. Ele não tem ainda um local onde se fixar no plano espiritual, né? Ainda não encontrou uma atividade, mas então observa aqui e ali, também se aprende muito no outro plano. Tá? E a reencarnação ela pode ocorrer nesta Terra ou em outras esferas. Porque às vezes a gente fica pensando, mas se eu voltar na próxima reencarnação na Terra,
Aí eu vou querer ir no país tal. Às vezes não será nem na Terra. Muito interessante isso. Mas estará no corpo inferior, um corpo de um animal? Não. Isso é fenômeno da zoantropia, né? Ela não se coaduna com a doutrina espírita. Por quê? O espírito jamais retrograda. Então ele jamais reencarnará no corpo de um animal, mas no corpo humano, seja nesta ou em outra esfera, ou em outro planeta, outro sistema solar, né? Porque a reencarnação ela é progressiva ou estacionária. Por negligência, a pessoa, o espírito, ele permanece estacionado, mas não retrograda. Ou então evolui. Aí tem uma reencarnação que se deu de maneira progressiva. E esse esclarecimento está lá no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, na página 66, do nosso querido mestre leonês Allan Kardec. E agora, já caminhando para o nosso finalzinho, estamos a 2 minutos, é uma mensagem final, né, que eu compartilho com vocês, e muito forte, e que foi esculpida num dolmen de Allan Kardec, lá onde tem a sua última morada, vamos assim chamar entre nós, lá no Père Lachaise, né? Estava escrito lá no domo, diz assim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Digamos que fosse um epitáfio, né? Que foi esculpido em homenagem a Allan Kardec. Então, lembrando, está no cemitério de Père Lachaise. Então, lá ele foi inumado, sepultado. Então, agradecendo uma vez mais por ter compartilhado esses momentos com vocês, que são muito enriquecedores para mim particularmente, e já ficando o convite para nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, neste mesmo horário, onde vamos tratar já no roteiro 2 do módulo 6, que é os fundamentos e finalidades da encarnação, na sua continuação. Muito obrigado. Que Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, esteja